Olá, vamos iniciar agora a leitura do signo de Libra, que compreende o mês de junho de 2025, tá? Antes de eu iniciar o tarô, eu vou fazer uma leitura, vou pedir uma mensagem canalizada utilizando a Bíblia, que eu particularmente considero um manual do ser humano, falando sobre a minha experiência, o que eu acredito, que espero que sirva para alguém, porque se para mim é bom, pode ser que seja bom para alguém, né? Então, por exemplo, eu tenho algum problema, tenho alguma dúvida, eu estou com ansiedade, eu estou agoniada, ou estou feliz demais, aconteceu alguma coisa, então eu estou em estado de gratidão, eu sempre venho aqui. É muito difícil eu pedir a opinião de alguém, né? Alguém que também está em estado de evolução, né? Tanto quanto eu pedi a opinião da pessoa. Assim, né? Eu prefiro vir aqui, ó. Eu vim aqui. Só que a gente tem que se preparar. Nós devemos estar num estado de espírito, assim, acolhedor. Muitas vezes crítico. Muito conectado com Deus, no sentido de que devemos pedir discernimento ao Espírito Santo para que a gente possa fazer a interpretação e adaptação naquele momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo, né? Por exemplo, eu estou em estado de tristeza, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou ler, entendeu? Eu estou muito alegre, tomo cuidado também. Eu tenho que tentar aplicar da melhor forma possível. O que acontece comigo? Muitas vezes eu leio a mesma coisa, o mesmo trecho, e eu consigo sempre ter uma interpretação a mais. Aí muitas vezes eu me questionei o porquê que isso acontece. A única ideia assim que eu tive foi que a gente está em constante movimento. A cada milésimo de segundo a gente está sempre, né, em estado de evolução, então está propenso, né, nesse estado de evolução, então a gente sempre está, seria até interessante, a gente sempre está, né, em estado de constante busca do conhecimento e sabedoria, né. Então, assim, a cada instante que passa, se a gente souber utilizar, a gente vai se tornando sábio sempre, né? Em constante movimento. Quando a gente para, a gente fica estagnado, a gente fica bloqueado por medo, por dogma religioso, por questão filosófica, ideológica, ou porque alguém me ensinou aquela certa tradição, eu entendo que há também uma estagnação, uma parada, principalmente brusca muitas vezes, na questão evolutiva. E a gente, né, saibam que a gente não tá aqui à toa. Não é uma brincadeira, não é, né? É um estado de evolução, de aprendizado, um estado de perdão para o outro, para nós mesmos, sim. Pode ser para ambos, pode, eu preciso perdoar, mas eu também preciso ser perdoado, porque não é só o outro que erra, a gente também erra, né? Vamos dizer assim, encarnado aqui, o único que foi perfeito, mas é porque ele era o próprio Deus, foi Jesus Cristo. Esse é aquilo que eu acredito. Se você não acredita, tá tudo bem, né? A gente não vai brigar por causa disso, mas é o que eu acredito. Então eu vim aqui, né, para demonstrar aquilo que é interessante, que eu aprendi nessa minha caminhada, que eu estou aprendendo nessa caminhada, porque não é porque eu tô aqui na frente do meu celular aí, né, e sei lá onde que tá chegando essa mensagem, é porque eu sou dona da verdade, não é bem isso não, mas tem muita coisa assim que eu tô acertando, como também tem muita coisa que eu tô errando. E à medida que o tempo tá passando, eu tô muito focada, tô muito nessa meta de melhorar, de evoluir, de aprender, de me transformar, de me transmutar. Não só mais a minha energia, mas sim a minha alma, né? O meu estado de espírito, né? Enfim, então, eu vou pedir a Deus
que se faça presente agora nesse momento e durante toda essa leitura, durante todo o nosso dia, todo o nosso mês, tanto nosso, né, você que está me assistindo, quanto eu que estou aqui, mas também as pessoas que a gente ama, né. Vamos pedir também até pelos inimigos, né, que Deus coloque consciência, que acalme o coração e a mente deles, né, porque não há essa necessidade de uma inimizade, de ter inimigos, de ter essa competição. O sol brilha para todos, todos têm oportunidade. Esse negócio de um passar a perna no outro, de sabotar, é coisa de gente fraca. É coisa de gente que não entendeu ainda o real motivo que a gente está aqui. Tem espaço para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que, né, para mim, eu entendo como influência do inimigo. Vamos dizer assim, espiritual, né? E por que eu falo inimigo? Porque ele queria ser tão poderoso, né, por inveja, né? Não sei, né? Segundo o que eu sei, né? É que ele queria ser tão poderoso quanto a energia divina, né? Aí que começou toda essa confusão aí, né? Então, assim, por mais doido que seja que eu falar agora, eu acho que tudo deveria ser como é agora. Inclusive com a parte demoníaca, a parte dos anjos caídos. Era para ser. Porque pense comigo, o que esses tempos eu tava estudando, tava aprendendo, né? Nossa, já deu 7 minutos aqui, mas eu vou contar essa parte. A vida é uma balança, né? Pra gente ter uma balança, a gente tem que ter os contrapontos, né? Pra que, né, você consiga manter, né? Então, lá, por exemplo, lá, né? Aqui tem a balança, supondo que isso aqui é uma balança, né? Aqui são as coisas boas, aqui as ruins. Para ter um contraponto, tem que ter opostos, né? Então, opostos. Se ficar só coisa boa, vai acontecer isso aqui. Não vai ter o equilíbrio, né? E para mim saber o que é bom e o que é ruim, eu tenho que ter o contraponto. Eu tenho que ter o entendimento. Eu tenho que ter a consequência. Como é que eu vou saber, por exemplo, como é que eu vou dizer? Um alimento. Vamos dar um exemplo de um alimento. Como que eu vou saber que aquele alimento é bom? Mas se eu comer só aquele alimento, mesmo que ele seja bom, ele não vai ter um contraponto? Sim. Mas se você usar aquele alimento e usar outros, aí use mais alimento daquela família. Por exemplo, eu preciso de legumes, né? Mas eu também preciso de feijão, arroz, outras coisas. Mas eu também preciso, sei lá, de um pouco de açúcar, supondo. Eu preciso de um pouco de açúcar, né? Se você comer muito açúcar, você vai ter diabetes. Você vai desenvolver, né, a diabetes. E assim vai indo. Então, eu acho que tudo precisa. Esses tempos eu pensei, vou tirar todo o açúcar. Eu percebi que o meu corpo precisa do açúcar, né? Enfim, né? Carboidrato, proteínas, tudo, magnésio, tudo você precisa. Vitamina D, vitamina C, tudo você precisa. Se você, por exemplo, se você precisa, se não me engano, vitamina D, né? Se você ficar muito no sol, o que vai acontecer? Vai ter uma insolação, você vai ficar doente. Mas se você não ficar no sol, que é lado negativo, você vai ter principalmente deficiência de vitamina D. Mas se você manter esse equilíbrio, né, de horário, de tudo, o que vai acontecer? Vai ter o equilíbrio. Então a vida é um constante equilíbrio. E por que eu tô contando toda essa história, né? Essa minha forma de pensar. Porque o mal é a ausência do bem. Mas você só sabe o que é bom quando você tem o mal. Aí você consegue entender o que faz bem e o que faz mal. Você tem que ter as consequências, você tem que ter o resultado do que é positivo, o que é negativo, o que é escuro, o que é claro, o que é branco, o que é um preto, o que é algo doce, algo salgado. São os contrapostos que
eles em perfeita harmonia, né? Um precisa do outro, você tem um equilíbrio. Então, eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando. Então, a mensagem, uma das mensagens era essa. Então, é isso. Então, eu vou pedir agora que Jesus Cristo se faça luz no nosso caminho sempre e que eu consiga entregar uma mensagem através das palavras sagradas, né? Para o signo de Libra, que compreende o mês de junho de 2025. Então, mentor, peço que você me avise a hora que é pra mim parar, tá bom? Só tirar esse barulho aqui. Pera aí. Nossa, eu tô com muito sono, tô cansada com muito sono. Parece que meu olho tá pesando. Uma vontade imensa. Minha boca tá seca. Deixa eu até tomar uma água aqui. Parece que meu olho tá queimando. Minha boca tá inteirinha seca, cara. Ó, eu tomei água contínua com a boca seca. Sei lá o que significa isso. Mas vamos lá. Nossa, falou pra parar aqui já. Aqui, ó. Já falou que é aqui. Então, eu vou ler um trecho ali e vou ver quem que compreende. Eu coloquei o dedo em Gênesis 15, 16, tá? Eu acho que eu vou começar daqui. Até onde eu não sei, até onde que eu vou. Então, só vou anotar aqui, ó. Gênesis 16... 16 não. Gênesis 15, 16 tá aqui. 15, versículo 16 até, não sei até onde. Vamos lá, então. A mensagem é o seguinte. E na quarta geração que seus descendentes voltaram para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao máximo. Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abraão nesses termos. A sua descendência eu darei esta terra, desde o rei do desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Os quenitas, cenezeus, camidoneus, heteus, ferezeus, rafaitas, amorreus, cananeus, gergenseus e jebuseus. Nossa, pra continuar mais um pouco aqui. Não, é pra vocês continuarem mais um pouco aqui no 16. Diz que é pra vocês ler tudo aqui. Aqui fala até sobre a terra de Canaã. E diz que é pra você ler todo o 16. Então, vou colocar aqui que eu li até o 20. E é pra vocês continuarem o 16 todo. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Que é pra vocês lerem várias vezes. Até todas as leituras que eu fiz, eles não falaram que era pra ler na sequência. Mas aqui eles querem que eu leia essa parte. Então, aqui fala, né, sobre a geração e sobre uma aliança que estabeleceu com Abraão. E deu uma delimitação, né? Tal lugar até tal lugar. Então, esse período, esse perímetro, né? É o que Deus nos deu. Eu já imagino o que possa ser. Mas isso eu vou guardar pra mim. Vou guardar pra mim, né? E cada um vai ter um entendimento, né? Porque cada um tá no momento, cada um tá numa situação, né? E é isso. Quando o sol se pôs, veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo. Passaram entre os animais divididos. E nesse dia Javé estabeleceu uma aliança com Abraão nesses termos. A sua descendência eu darei a terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates. E deu
como se fosse uma tribo, um conjunto de pessoas, né? É como se Deus estivesse delimitando, colocando regras, tá? Inclusive, pode, como falou em geração aqui, pode ser alguma coisa relacionada à família. É isso que eu queria dizer. Eu não ia falar, né? Mas meu entendimento, mas ele falou, não, pede pra tentar falar. Peço desculpas já, que tá 15 minutos ali no vídeo. Então, vou começar agora a leitura do tarô. Então, vamos lá, então. Nossa, eu tô com a garganta inteirinha seca, peraí. É como se eu tivesse, sabe quando você tá com febre? Que dá aquela sede? Mas eu tô bem, eu não tô com gripe, eu não tô com nada. Então, vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Libra? Mês de junho de 2025. Vamos lá, mentor, qual que é a mensagem? Vou pegar uma outra carta aqui do tarô. Nossa, virou muitas. Vou pegar. Tá caindo tudo, bloqueio desafio. Até então só caiu assim, não caiu nenhuma carta em pé. Não, caiu uma invertida. Fundo do maço. Carta da morte e renascimento. Ó, essas são as cartas que caíram. Ó, caiu várias aqui, ó. Tem gente que não pega, sabe? Tanta carta assim. Eu já pego. Se eu sentir que é pra mim pegar, se eu sentir que não caiu porque eu bati o dedo, alguma coisa assim, né? Se foi a espiritualidade que mandou, eu aceito. Aí eu... Como é que eu vou ler? Eu que me vire, eu que lute. Por favor, uma clarificação, né? Parece que você tem muita coisa a organizar. Tô sentindo isso, eu nem vi as cartas ali ainda. Eu tô sentindo muita coisa a organizar. Tô sentindo que... Bom, vou esperar vir as cartas aqui. Mais uma. Nossa, eu tô muito cansada, com muito sono. Fundo do maço. Um conselho dos arcanjos, por gentileza. Fundo do maço. Então tá. Aí eu vou mostrar pra vocês a quantidade de carta que caiu aqui, ó. Espera só um pouquinho, tá? Aí, o que é a questão? Todas elas caíram assim, ó. Elas caíram espalhadas na mesa, mas todas elas caíram dessa forma aqui. Então, eu vou ler dessa forma. Carta, assim, pra mim, significa bloqueio desafio. Então, é algo que você tem que transmutar. Fala que você precisa de equilíbrio mental, espiritual e foco. Aqui, você mudar e você ir mais a fundo na tua mente. Aqui, pra você ter... aqui você tem como se fosse uma ajuda espiritual para você ter um equilíbrio na tua vida, né? Aqui, ó, tem o sol e tem a lua, né? Tá vendo que é como se tivesse aqui, ó, o símbolo do infinito? Vai e volta, e você, enfim, é como se fosse essa forma. Essa carta aqui tem muito a ver, ela fala sobre o instinto animal, né? Também fala sobre a parte espiritual, né? A ajuda espiritual, a força espiritual, né? Aqui tem o ser humano, mas metade aqui, ó, tem o leão, né? Leão de Judá. Quem tiver interesse pode pesquisar, é uma coisa bem legal. Busquem saber sobre o arquétipo do leão, né? Quem curte muito arquétipo, essas coisas assim. Mas procure sobre o leão de Judá. Tá? Aqui também, essa carta ela fala muito sobre a força espiritual. E aqui, uma meta. É você se focar em algo
pegar toda a tua energia, todos os teus pensamentos, tudo que você quer e focar em algo, numa meta. Pra que você tenha... Só que tem que, tipo assim, tem que ser de uma forma... acreditar. Sabe quando, tipo assim, você é novo e você acha que tudo que você vai fazer vai dar certo? Ó, você vai do jeito que dá. Ah, eu não tenho os equipamentos. Não, eu vou fazer com o que eu tenho. Ah, não sei o que. Ah, mas alguém fala não vai dar certo. Você fala, não, vai dar certo. Vai. Você vai mudar teu pensamento. Tenha equilíbrio. Força espiritual, acredita. Foco, força e fé, né? Vamos dizer assim. E aqui, ó, você acreditar, você indo pra cima. É como se tivesse uma energia, independente da tua idade, ou se você é um homem, uma mulher, né? Você tem uma energia de uma pessoa jovem, né? E vá pra cima. Você fazendo isso aqui, ó, vai demonstrar que você é uma imperatriz. O que a imperatriz é? É alguém que gera, alguém que nutre, alguém que partilha. São o poder das 4 rainhas, né? A rainha de copas, espadas, de pentáculos e de copas, né? Então, assim, é uma pessoa totalmente empoderada. Ah, mas você tá falando imperatriz, mulher. Não, eu tô falando de energia feminina. Todo mundo tem energia feminina e masculina. A ação masculina, ela é muito voltada, assim, vamos dizer assim, pra mente e pra ação. Aquilo que você pensa, deseja, né? E pra ação. A energia feminina, ela vai mais para o lado emocional, sentimental, ou aquele desejo que você quer, você sente aquilo, né? E o desejo que você tem da parte da energia masculina é você desejar a ponto de já ir para cima daquilo que você quer, você correr atrás do objetivo, entendeu? Então, é isso. Teu bloqueio desafio é tudo aquilo ali, ó. Tudo isso aqui, ó. Se mudar teu pensamento, olha, puxa vida, eu tô fazendo errado. Por exemplo, vamos dar um exemplo de estudo? Vamos dar um exemplo de estudo? Tá. Puxa vida, meu sonho, meu desejo era ter estudado, evoluir minha mente, aumentar meu vocabulário, ter uma profissão, aí eu podia usar aquela ideia que eu tenho que tá guardado lá no fundo da minha alma, né? E assim, só que, tipo, eu não tenho tempo, eu acho que eu tô muito velho, ou, sei lá, eu tenho impedimento que eu não consigo, eu tenho muita coisa pra fazer, né? Ou seja, equilíbrio. Aqui é você ter aquela raça, né? Você puxar aquela força do leão, né? Ser o rei da selva. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou pra cima mesmo. E com ajuda espiritual, porque também tem essa carta aqui, né, que também é ajuda espiritual, tanto é que tem um anjo aqui, né, o equilíbrio vem do espiritual, né, porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas, então o espiritual dá uma forcinha pra gente, sabe. E aqui você fala, não, eu quero, vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor pra atingir o objetivo. Eu quero estudar, eu vou estudar. E aqui você pegar toda a energia de alguém jovem, né? Porque quando a gente tem uma certa idade, a gente tem mais energia. Por exemplo, eu passei dos 40, eu já tô vendo que eu não tenho tanta energia quanto aquela energia, aquela situação, as coisas que eu passei quando eu tinha 20 e 30 anos é diferente. Não que eu esteja velha, mas, né? E aqui fala que você tem todas as qualidades das rainhas. Você tá pronto para gerar algo, você é próspero, você tem a força, você tá pronto para florescer. Aqui, ó, tem a flor de lótus. A flor de lótus é uma história bem interessante, assim, não é uma história, é uma situação bem interessante. Você pode pesquisar no Google como que... Sobre a flor de lótus. Resumindo, ela se desenvolve, né, no lodo, num rio, que é uma poça d'água lá, com uma água quase praticamente suja, é um lodo. E é uma das flores mais lindas do mundo. Você pode pesquisar lá, por exemplo. Na sequência, mais uma carta, bloqueio e desafio. Bloqueio e desafio em relação a seus pedidos para Deus. Pode ser que algo, ou alguém, ou você mesmo, ou seus pensamentos, pode ser alguém, pode ser um chefe, pode ser um esposo, uma esposa, assim, que não deixa você evoluir, ou que vai te estagnar. É como se você não conseguisse fazer todas essas coisas por causa do quê?
Me conta, por causa do quê? Porque ele te domina, ela te manipula, ele te manipula. Ele te bloqueou aqui, ó. Ele tá te amarrando aqui, ó. Só ele tem a luz da verdade, você não. Você tá bloqueada, inclusive, com a conexão com o divino. Pode ver que aqui, ó, tem uma... Quando você tá em estado de oração aqui, né? O que acontece? Esses desejos teus tá conectado com o divino, né? Tá conectado com Deus. Mas você não tá conseguindo nem fazer isso, por quê? O que tá acontecendo? Que fase é essa que você tá passando? Tá muito difícil. Por que eu tô achando que tá bem difícil? Cara, deve ser alguma coisa relacionada a emocional, né? Porque essa pessoa aqui, ó, aquela que ela entende o valor dela, o poder dela, tudo que ela tem dentro dela, os desejos dela, a filosofia dela, como ela pensa, como ela age, é aquela mulher empoderada, aquela energia feminina empoderada, é a mulher empoderada, é o homem empoderado. Entendeu? As águas aqui representam os sentimentos, os desejos, né? Aqui ela está em estado meditativo, novamente em conexão com Deus, certo? Porém, olha aqui, essa carta veio assim. Ela veio no lado negativo, então essa pessoa não está fazendo isso. Mas por quê? Porque ela está presa, ou ela se sente presa com esse imperador, alguém mandão, autoritário, metido a líder, acha que você é propriedade dessa pessoa, independente se é homem ou se é mulher. E essa pessoa só não acha, ela age como tal, porque aqui tem um homem, então a energia da ação, né? E essa pessoa tá aqui, ó. Ela tá com os sentimentos bloqueados. É como se ela estivesse numa gaiola, fosse passarinho. Todos os passarinhos aqui estão voando, estão vivendo a sua vida do jeito que pode, do jeito que dá, do jeito que... São as condições que tá pra ele, ou pra ela, né? Porém, o que é a questão aqui? A gaiola tá aberta. Você não consegue. Você tem medo. Você tem medo de bater asas e voar. Você tá numa gaiola, mas a porta tá aberta. Aqui diz que realmente você é uma imperatriz. Você tem energia da imperatriz. Só que o que é o negócio? Você tá bloqueado. Novamente, voltando lá, né? Teus pensamentos, a tua parte espiritual, né? Aquela força, a força do leão, né? Aqui teu equilíbrio, né? Novamente a parte espiritual, né? O que você deseja, né? A tua juventude, aquele acreditar, aquela força, né? Você é todas as rainhas, uma das cartas, assim, de empoderamento muito forte. Aqui, ó, eu tenho a imperatriz e aqui eu tenho o imperador, ó, do mesmo deck, que aqui o casal. É um casal poderoso. Pense comigo. Se esse casal se unisse, ninguém iria vencer esse casal. Porque os dois sabem. Só que o que deve ser? A imperatriz está se inferiorizando com todas essas cartas aqui, com todas essas mensagens aqui. E esse imperador, uma vez usar a energia pro lado positivo, tá usando pro lado negativo. Tá bloqueando essa pessoa. E se, em vez de um bloquear o outro, os dois se unirem, cada um, né? Cada um ceder um pouco, no sentido que, vamos dizer assim, na administração, tem uma questão lá que fala assim, tem o perde e ganha, né? Que é aquela pessoa que não sabe dividir. Só ela quer ganhar, o outro que se lasca. Então, é o perde e ganha. Tem o ganha e ganha, então cada um cede um pouco, que é o que eu sugiro aqui, né? Cada um cede um pouco para os dois ganharem, né? Por que não é feito isso? E tem uns que são tão ignorantes, supondo que essas duas pessoas continuarem sendo muitas vezes ignorantes, que não é o caso que está acontecendo aqui, mas se elas fossem ignorantes, os dois saem perdendo por pirraça, por ego, por orgulho, por burrice. A palavra certa é burrice, né? Mas aqui não. Aqui essa imperatriz, ela tá sendo dominada por esse imperador. Ou ela tá se permitindo ser subestimada. Às vezes ele nem quer mandar nela, mas ela tá subestimando por alguma coisa. Ela tá presa. Ela tá presa num lugar de grades, mas tá aberta a porta. E ela não voa porque ela não quer, mas ela tem um motivo dela. Pode ser um problema emocional?
Pode ser um apego, pode ser várias coisas, né? Aqui, como conselho, Arcanjo Jeremiel. O pior está atrás de você, e você está superando os desafios anteriores. Pode ser que você tá preso aqui, tá? Tá presa aqui nessa parte sentimental, aqui, você tá presa em questão de traumas. Então, o que é a questão do passado, né? Passado passou. Você não consegue mudar o passado. Porém, você consegue trabalhar no presente que você está vivendo para que você tenha resultados futuros melhores, né? Isso é uma coisa assim, é uma coisa bem simples assim, mas é muito difícil da gente colocar em prática isso também, né? Mas a grande questão, será que numa conversa aqui você não consegue resolver? Você expondo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, será que você não consegue resolver esse problema? Será que se você ceder um pouco, se essa imperatriz ceder um pouco, e esse imperador também não for ignorante, turrão, né? Essa pessoa começar a agir de forma diferente, porque energia feminina, sentimentos, aqui é ação. Então, essa pessoa tá agindo como uma pessoa manipuladora, tá achando que manda, né? Sendo que ninguém manda ninguém. Essa aqui tá o sentimento de inferiorização. Será que não dá para os dois se unirem? Uma aqui melhora a parte dela, ele melhora a parte dele, esse aqui olha para ela olha para ele. Vamos mudar aqui, ó. Eles estão assim, né? Eles não podem conversar assim? Ah, eu sei tudo, não sei o que. Olha aqui, eu tenho a luz, eu tenho a tocha da sabedoria. Ah, mas eu tenho tal coisa aqui, ó. Ela também tem a iluminação dela. Os dois, em vez de eles estarem assim, ó, eles estavam assim, né? Caiu assim na mesa. Eles não podem ficar assim? Será que eles não conseguem através da conversa, se tiver amor, se não tiver orgulho, né? Não tiver esse obstáculo? Porque se eles estiverem de costa, cada um olhando pro seu lado, pra sua visão, não vai ter um conflito. Mas se os dois olharem para sua visão, em contrapartida, olhar para o outro com empatia e tentar entender o outro, eu acho que vai dar muito legal. Muito legal. E olha que interessante, eu vou puxar o fundo do maço aqui, tá? O fundo do maço é esse aqui, ó. Por isso que eu tô falando isso e eu inverti a carta ali, ó, né? Como forma de conselho, né? O tarô é conselho, você faz se quiser. Aqui ninguém tá te obrigando a fazer nada, né? Ó, não tá na hora de você, dessa morte, trazer um renascimento? Ou seja, essa morte desse conflito, nessa situação que eles estavam assim. Será que não dá pra a morte entrar no meio? Morte figurativa, não tô falando pra ninguém matar ninguém, não tem nada a ver. Isso aqui são arquétipos e maneiras figurativas de falar, tá? Tá na hora da morte vir aqui e ter um renascimento. Então, o que é a morte? Mudar essa atitude dos dois. Os dois tá cada um olhando pro seu lado, como eu já disse, né? Não dá para os dois mudarem um pouquinho? Ó, os dois lados vão ganhar. Porque os dois vão continuar olhando para sua filosofia, mas eles também vão estar de frente, olhando um para a filosofia do outro. Só precisa de entendimento. Com esse entendimento, o que vai ter? Aos poucos vai ter a consciência. E essa consciência vai ter, né? Porque eles já mudaram, né? Transmutaram, vai ter o renascimento. Deixa eu pegar aqui, ó, renascimento, tá? E a última mensagem dos arcanjos é a seguinte. Arcanjo Chamuel. É Chamuel, CH, Chamuel. A paz é lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Se esse casal aqui, eles se amam, eles vão acabar com essa situação aqui, eles vão deixar morrer essa situação, eles vão renascer olhando um pro outro. Olhar, aí vai ter a oportunidade de ela olhar, continuar olhando para a visão dela, tendo a filosofia dela, mas em contrapartida olhando para ele, para a filosofia dele, e vice-versa. Aí vai ter um entendimento.
E é isso aí. A mensagem que eu tinha para o signo de Libra era essa. Bom mês para vocês, que Deus abençoe e proteja sempre, e que Jesus Cristo seja a luz no nosso caminho sempre. E é isso. Tchau, tchau.